O PT, falando nisso, olha só, esse assunto é muito importante, hein? O PT, apoiador de Daniela Ortega, se manifestou sobre a morte da brasileira Rainéia Gabriele Lima na Nicarágua 3 dias atrás. A nota assinada por Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do partido e mulher de Delúbio Soares, é aquela que discursou no Foro de São Paulo apoiando a ditadura de Daniela Ortega. Eu citei aqui nesse programa. A nota assinada por ela pede às autoridades nicaragüenses a pronta apuração dos fatos que cercam este crime que vitimou uma jovem que nada tinha a ver com os conflitos locais. A mesma nota afirma que a paz e a reconciliação da sociedade nicaragüense somente será alcançada por meio do diálogo político entre governo e oposição sem ingerências externas. É um comunicado evidentemente cínico. Esse diálogo político, entre aspas, porque é a expressão que ela usa, da ditadura do Daniel Ortega, já é estimado que matou pelo menos 360 pessoas nos protestos do país. A gente falou desse número aqui outro dia, entre eles vários estudantes universitários. A gente falou antes da morte da estudante universitária brasileira. Segundo testemunhas e colegas, Rainéia foi vítima de paramilitares que apoiam a ditadura. Esses paramilitares são como milícias. É como na Venezuela, na ditadura chavista, hoje comandada pelo Nicolás Maduro, tem aquelas milícias de motoqueiros armados que reprimem a manifestação. Com capuz, exatamente, para não serem identificados. Nessa semana, um cerco de tropas de apoio ao ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, matou o adolescente, eu escrevi a respeito hoje na internet, Leitín Chavarria, de 16 anos, na pequena cidade de Jinotega. E enquanto o corpo, olha que ponto chegam, hein? Enquanto o corpo do jovem era velado na quarta-feira, ontem, né? Uma dezena de paramilitares encapuzados abriu fogo contra os parentes e amigos do rapaz. Então, as milícias da ditadura do Daniel Ortega abrem fogo até no enterro de um estudante assassinado por elas próprias, para matar os parentes e os amigos. Vocês veem a que ponto chega, e tá a petista que defendeu outro dia no Foro de São Paulo essa ditadura, pregando o diálogo político do governo com a oposição. Você quer ter diálogo com um criminoso que está reprimindo com um tiro de verdade, matando a população? Bom, uma das principais palavras de ordem gritadas nas manifestações diz o que faz o resumo da ópera, né? Ortega, Somoza, são la mesma coisa, desculpe o mal espanhol, mas é isso aí. Anastácio Somoza foi um dos ditadores mais perversos, sanguinários, brutais que já houve aqui na nossa América Latina. Ele reprimia a oposição, prendendo oposicionistas, torturando, matando. Qualquer tipo de oposicionista, não precisa ser oposição violenta, não. Qualquer pessoa que manifestasse discordância ia para a cadeia e ficou no poder quase 30 anos. Acabou assassinado. Depois, quando já estava no exílio, e foi derrubado do poder pelo grupo sandinista, que era chefiado pelo Daniel Ortega. Passados tantos anos, o Ortega é o Somoza, é exatamente igual, se não for ainda mais brutal, pelo desenvolvimento da tecnologia e pelo uso de bandos paramilitares que nem o Somoza usava. Ele usava a polícia política do regime. Aí me vem essa moça, essa senhora casada com o Delúbio Soares, quer dizer, esse sim são nascidos um para o outro, e veja os detalhes, vejam, Felipe e Luciano, os detalhes aqui. Vitimou uma jovem que nada tinha a ver com os conflitos locais. Portanto, se fosse participante das manifestações, estava liberada para morrer, assassinada por milícias. Não fala em diálogo político, como destacou o Felipe. O diálogo político já matou quase 400. Se ele for intensificado o diálogo, aí passa de 1.000. O número de mortos é em pouquíssimos dias. Depois ela vem que não querem a intromissão de potências estrangeiras. Estão dizendo que é coisa de americano, está financiando. Então, o capitalismo selvagem financiando
uma revolta contra a modernização socialista em curso num país que é presidido por um ladrão que só pensa em enriquecer ao lado da mulher, que é vice-presidente. Esta é, repito, a cara do PT. É a cara do PT, é assim que eles veem o mundo. Eles acham que está certo você, para permanecer no poder, utilizar grupos de assassinos encapuzados que disparam contra famílias reunidas num velório, tal, lembrou muito bem o Felipe, e eles dizem, vamos dialogar, porque eles não condenam em nenhum momento a utilização de milícias, eles são antidemocratas, eles pensam em alguma forma, sonham com alguma forma de comunismo, mas já não enganam ninguém. Também por isso o PT é um partido em situação, repito, pré-falimentar, porque é muito cínico. Se formam núcleos nas universidades de estudantes que criticam o governo, e esse pessoal encapuzado, esses paramilitares que atuam como milícias, vão lá e estão matando esses estudantes. Teve uma estudante que deu entrevista ao portal G1 hoje, dizendo que está com medo de voltar à cidade onde ela estuda, se não me engano, cidade de León, uma coisa assim, e ela preferiu ficar nessa cidade pequena, justamente onde esse estudante foi assassinado e onde esse enterro teve essa invasão com a abertura de fogo por parte dos paramilitares. Quer dizer, nem nessa cidadezinha pequena ela está encontrando paz. Então os estudantes críticos ao governo não têm o que fazer, porque ditadura é assim, não admite oposição. E não sei se é assim, matando pessoas, mas a gente sabe muito bem, pelos discursos petistas, que eles sonham também com um governo sem oposição. Luciana Verdolim, aliás, o assunto é gravíssimo, mas me lembrou quando Dilma Rousseff, essa declaração da Mônica Valente propondo diálogo político entre a ditadura do Daniel Ortega e a oposição, me lembrou a Dilma Rousseff propondo diálogo político com os terroristas islâmicos, né? Com o Estado Islâmico. Não foi isso? Você que acompanhou tanto a Dilma em Brasília? A Dilma tinha várias declarações que eram difíceis de entender, mas propôs sim, e a questão da violência da Nicarágua, o que a gente está vendo é que a violência está sendo igualzinho que tem na Venezuela, né? Já teve aqui até no Palácio do Planalto, mulheres de presos políticos lá na Venezuela pedindo a ajuda do governo brasileiro, o Mercosul até fez uma moção pedindo a volta da democracia na Venezuela, e eu não sei, me corrija, Augusto, se eu estiver errado, eu li um artigo outro dia explicando que a crise na Nicarágua se acentuou porque a Venezuela ajudava financeiramente. Exatamente. E como agora o dinheiro secou, então assim, a situação está complicada nos dois países. Eu vi uma entrevista também outro dia da mãe da brasileira dizendo que ela afirmava que estava com medo, que a violência lá realmente estava assustando muito, mas que ela tinha que continuar trabalhando, tinha que continuar estudando, a vida precisa seguir. E realmente o governo brasileiro está fazendo, pedindo informações, mas não se sabe também o que vai conseguir com esse pedido de informações, não. Você está certíssima. A única nação estrangeira que interferiu nos assuntos internos aí da Nicarágua, como se meteu em vários outros, é a Venezuela. É o regime chavista, que sempre fez isso desde o primeiro dia do Hugo Chávez. E o Maduro continuou esse tipo de intromissão, deu prosseguimento a esse tipo de intromissão. Então é muito cinismo do PT. Eles sabem o que está acontecendo, é que eles apoiam isso aí. Eles apoiam, eles são nostálgicos do Muro de Berlim, é disso que se trata. Eles apoiam a Venezuela, eles apoiam a Nicarágua e apoiam todos os regimes autoritários que eles acham que são de esquerda. E os fins justificam os meios. E eu repito, né? É a frase mais cafajeste que eu conheço. Aliás, dinheiro da Venezuela que vinha do petróleo, eles confiavam muito que podiam usar o dinheiro do petróleo para tudo, aí caiu o preço do barril no mercado internacional e eles ficaram na crise de desabastecimento. Obviamente o quadro é mais complexo, mas isso aconteceu como aconteceu lá no meu Rio de Janeiro. O governo do Sérgio Cabral apostou nos royalties do petróleo, aí foi inchando a máquina pública, aumentando o tamanho do Estado, aumentando os gastos públicos, todas as despesas, aí acaba aquela receita advinda dos royalties do petróleo e não tem como sustentar todo aquele Estado inchado, que foi também, não exatamente com
petróleo, mas o que aconteceu no governo federal do Lula, das gestões petistas. Eles surfaram na onda do preço alto das commodities no mercado internacional. Aí foram inchando a máquina pública, aumentando as despesas, aumentando os gastos. Aí o preço das commodities caíram, diminuiu a arrecadação, não tinha mais como sustentar aquele estado inchado. Não se prepararam para um eventual momento de crise e aí culparam o mercado internacional. Não, eles é que não se prepararam, eles é que deixaram o Brasil dependendo de uma receita absolutamente incerta. Então é isso que acontece com esses regimes. Eles aproveitam para gastar quando tem dinheiro e não se preparam para quando não tiverem. E tudo fica parecendo a culpa dos outros, né? Porque eles são muito cínicos. Então os petrodólares aí também ajudaram a ditadura de Daniel Ortega, mas agora a Venezuela está falida.